Olá, este é o TV Câmara Entrevista. Hoje vamos debater aqui sobre ansiedade e depressão. Para falar conosco aqui nos estúdios da TV Câmara, a psicóloga Andréia Leão e o professor Douglas Elias Ferreira, filósofo, sociólogo, professor aqui na cidade de Jacareí. Bom, esse é considerado o mal do século, né? A gente vê os números em relação à depressão e ansiedade cada vez ganhando mais a mídia e sendo divulgados como realmente é a doença que afeta as pessoas. Queria, para a gente começar essa conversa, André, você dissesse para a gente a diferença, né, entre a ansiedade e a depressão. Sim. Boa tarde. A depressão, você falou que é um mal do século, né, da atualidade. Na verdade, não é, porque esteve sempre presente na história da humanidade. Bem como a ansiedade. A diferença das duas é porque a depressão é um transtorno do humor. Então, está relacionado à perda da capacidade de sentir prazer no que faz, de reconhecer a sua importância no mundo, fadiga, cansaço físico sem motivo para isso, um olhar negativo, enviesado pelo negativo em relação à vida e os acontecimentos. É uma doença altamente incapacitante, que tira muitos anos, dias de qualidade de vida de uma pessoa. A ansiedade, por outro lado, já é um transtorno que não está relacionado com o humor. É um transtorno no qual a pessoa ela tem uma inquietude sem motivo aparente. É um medo, uma preocupação além do que a gente tem como normal para o ser humano, porque medo e ansiedade todos temos. Agora, quando começa a prejudicar a sua rotina diária, a sua vida, aí a gente já começa a prestar atenção se não é um transtorno de ansiedade. E um pode estar relacionado com o outro? A ansiedade pode gerar depressão? Sim, com certeza sim. Tem vários estudos, pesquisas. Isso é um grande questionamento dos pesquisadores. O que causa o quê? Então, ansiedade leva à depressão leva à ansiedade, alguns vão dizer que sim, outros não, enfim. Mas em psiquiatria, a gente sempre vê comorbidades. Geralmente eu tenho um quadro e eu acabo desenvolvendo outro quadro em função disso. A gente pega o físico mesmo, né? Uma pessoa que adoece, por exemplo, com uma doença crônica. Deixa eu pegar uma doença grave, um câncer. Essa doença física vai afetar o psiquismo da pessoa, então provavelmente ela pode desenvolver um quadro, e mais de um quadro, ela pode desenvolver uma fobia, por exemplo, transtorno de ansiedade, o toque faz parte, o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico faz parte, enfim, outros. Então é muito comum associações de transtorno. Professor, dificulta o diagnóstico. Como a André, né, falou, na verdade não é uma doença que se manifesta na sociedade há muito tempo. Como é que ao longo dos séculos, dentro de uma perspectiva filosófica, foi sendo encarado essa... Boa tarde. Na verdade, eu fico analisando e olhando tanto a ansiedade como até a depressão como a ausência do bem primeiro que, na maior parte das vezes, os pensadores tentaram encontrar, né? Ou tentaram dar uma resposta, né? Sempre a procura foi o homem feliz, o homem perfeito, a busca do prazer e o que era o prazer. Então, assim, ao longo dos tempos, no período clássico ou medieval, na Renascença aí, e agora, nesse nosso momento, né, alguns pesquisadores fica difícil você identificar se nós estamos vendo um período contemporâneo, um período hiper ou pós-moderno, mas a única certeza é assim, a ansiedade da realização, né? O que o outro espera, o que eu posso estar fazendo, posso estar buscando, posso estar atingindo ou não atingindo isso, né? Essa frustração, né? Dá para eu brincar com a ideia assim, da nossa juventude especificamente, né? De um período de ataraxia, né? No primeiro momento, uma vida sem problemas, tranquilo, e talvez essa falta faz com que quando surge o problema ele não está preparado para estar enfrentando, né? Então, aí na nossa conversa nós vamos brincar com isso, né? Ansioso, pô, vamos mudar o foco, vamos buscar outras perspectivas. Felicidade, o que é felicidade? Né?
na conversa preliminar, tenta imaginar ontem, os jogadores do Corinthians, né? Ansiedade, todo um olhar em cima daquele momento deles ali, né? A pressão envolvendo tudo ali, feliz, independente da derrota ou não, o povo saiu feliz, a realização está ali agora. Não vamos julgar o que está certo ou errado, mas está concreto ali o sonho de vários corintianos aí pelo Brasil, afora aí. O conceito de felicidade, ele pode variar. Então a gente tem um aspecto, então a gente pode considerar que é social, da depressão e da ansiedade, os valores que estão colocados, né, na sociedade. Mas também tem um aspecto que é físico, químico, professora. Tem alguma coisa assim? Sim, a gente olha esses quadros como as doenças biopsicossociais. Então, tem um componente orgânico, e aí a predisposição, a inscrição genética. A gente tem uma questão do psiquismo, do emocional, e uma questão social. E a interação entre esses elementos, né? Então, eu posso até ter uma predisposição para ter depressão. Se eu estou num ambiente protegido, tenho uma rede de suporte, de apoio, enfim, tenho uma boa autoestima, provavelmente eu não desenvolva. Tenho condições melhores de não desenvolver. Achei interessante a fala do professor, que é questão da ansiedade, né? O que a gente observa é que está crescendo muito o número de crianças com ansiedade. E o pior, né? Abaixo de 20 anos, de pessoas abaixo de 20 anos, estima-se que 40% dessa população já teve pelo menos um episódio depressivo. Quer dizer, o fato de ter um episódio não quer dizer que a pessoa tem uma depressão recorrente. Mas se eu tenho o primeiro, eu tenho 50% de chance de ter o segundo. De 50 a 60. Se eu tenho o segundo, eu tenho de 70 a 80 para ter o terceiro. E o próximo para ter o quarto, 90%. Então, as crianças estão adoecendo, principalmente de ansiedade. Se fala, por quê? Então, será que realmente essas crianças, como na minha época, que eu acho que nós temos a mesma época, podem brincar? Ou será que elas não estão tendo uma rotina de um adulto com cobranças com horário, cumprir regras, prazos? Essa é uma questão importante de ser discutida. A gente pode ver, assim, algumas pessoas vão dizer que o mundo hoje é muito mais acelerado, né? Que as facilidades que a gente tem com os meios de comunicação, sobretudo os meios eletrônicos, eles trazem uma série de vantagens, mas eles também aceleram a própria escala do que é o humano, né? O tempo que uma mensagem pode chegar, a informação. Isso não gera uma ansiedade, de um ponto de vista social? A gente não vive uma coisa que é mais do que individual, mas a sociedade também. Na verdade, aí eu queria trabalhar um pensador, um sociólogo chamado Durkheim, que ele vai trabalhar a questão da solidariedade. Então, na nossa sociedade hoje, a gente poderia citar dois tipos, não é? Talvez uma solidariedade mais primitiva, que aí Durkheim vai dar como uma orgânica, as pequenas comunidades, onde as pessoas se conhecem. Então, o cara está com o olhar meio triste, aí vão falar assim, nossa, você tem algum problema, não é? Então, reconhece ele, muito próximas, familiares. Acaba reconhecendo e tudo mais. E talvez o grande problema dessa nossa sociedade aí pós-moderna seja, como Durkheim afirmava, a solidariedade não a orgânica, mas fugiu o nome, já vem já. A mecânica... Não fica ansioso, professor. Não, estou ansioso. A mecânica, por semelhança. Eu me assemelho ao indivíduo, aí eu vou sofrer junto com ele. A identificação. Eu me identifico com ele. E a orgânica, essa é a sociedade moderna, onde o problema do outro não é mais meu problema. Então, como você fala na rede social, eu posso ter lá 1000 e poucos amigos do Facebook, mas o conceito de amizade está solto no ar, porque se eu tiver um problema, eu precisar compartilhar com alguém, talvez essa relação de amizade, ela está perdida. Porque nesse tipo de solidariedade que Durkheim afirma, o homem não reconhece o outro. Quem tem que ver o problema é literalmente cada um no seu quadrado. Esse é um problema seu, não é um problema meu. E aí a pessoa vai se isolando, essa ansiedade talvez de resolver o problema acaba gerando o que a colega afirmou, né? Um caso de isolamento, de afastamento das outras pessoas e gerando a crise, gerando os problemas da depressão. Que vão afetar, por exemplo, os jovens que você estava falando, né? Que estão cada vez também
a cobrança sobre os jovens, de resultados. A gente pega na questão, jovem que está se preparando para o vestibular, né? É uma pressão, uma carga enorme, né? De ser aprovado, é futuro, a sua vida inteira depende de um resultado. Isso não é novidade, né, na sociedade, quer dizer, em vários momentos da história a gente talvez tivesse outros fatores de pressão. Mas a gente vê que isso se intensifica, né, uma sociedade, com essa questão das redes. Como é que você vê isso, André? Hoje a gente vive uma sociedade do drive-thru, né, do fast food. Tudo é para agora e tudo muito rápido e superficial. Mas você pega esses adolescentes com o Facebook, como o professor citou, é interessante porque qual é a necessidade do Facebook de você postar a cada minuto que você faz? E fotos, e agora está na moda aquelas fotos que você mesmo tira de si. Você deixa de ser invisível, você passa a ser um ser que o outro reconhece. E na verdade você se reconhece, porque você se percebe ali. Então eu não sou sozinho, não sou um ser isolado no mundo, né? Só que é uma sensação completamente como de um macarrão instantâneo. Tem um prazo muito curto. E aí eu preciso me alimentar disso, né? Então, hoje a gente tem umas patologias que a gente chama de patologias do vazio existencial. Os buracos negros, né? Que pode entrar tudo que vai consumindo e nunca é suficiente. Isso me preocupa bastante em adolescentes. Na verdade, em crianças a gente já observa. E aí o olhar de como a sociedade tem cuidado dessas crianças, desses adolescentes, né? A gente hoje anda numa filosofia do tá bom, vai mostrar o desenho, tá olhando aqui, fazendo o que você tem que fazer, né? Tá bom, tá, depois. Qual é o sentimento de que ele pertence a um grupo, de que um grupo tomou posse dele, dessa criança, desse ser em desenvolvimento, que somos até o fim da nossa existência, né? E aí a gente vê vários quadros psiquiátricos em idades que não era para ter. Então a pergunta fica, como nós temos olhado para esses seres em desenvolvimento? Colocamos nas melhores escolas, pagamos muito caro por uma educação de qualidade, mas e a qualidade do tempo e o afeto que a gente dá para esses adolescentes, para essas crianças? Sabe o que é interessante? Quando a colega coloca a respeito, principalmente da qualidade educacional, né? Eu consigo fazer uma analogia assim de dois mundos, né? A rede pública particular, né? E a rede pública e a rede particular. Na rede particular é visível que o menino, quando ele ingressa nessa escola, ele tem um objetivo, né? Por mais que essa ficha não caia no primeiro ano ali do ensino médio, ela no decorrer dos anos, segundo ano, e quando começa o terceiro ano, aí ele vai para as aulas com as costas, parece estar carregando um caminhão ali. Está carregando o sonho da família, o sonho de várias pessoas. Investimento que foi feito no estudo. Parece que o menino é um cofrinho educacional. Está sendo depositado todas as expectativas ali, né? Dando continuidade na carreira do pai, da mãe. E, por exemplo, o outro campo, até no pré-vestibular mesmo, que já é específico mesmo, né? Tipo, o aluno, quando ele entra lá, ele vai ter essa busca do estudo, mas não vai ter essa pressão. Por quê? Porque ele tinha que ter resolvido a vida dele lá no ensino médio. Como ele não conseguiu resolver, ele tem a segunda chance no curso preparatório, né? Então, essa pressão existe? Existe. Mas o moleque do ensino médio, o garoto do ensino médio, essa pressão fica tão forte que aí ele não consegue atingir o objetivo, por quê? Ele tem o conhecimento, ele tem a capacidade, mas as pressões de casa, de realização, o pai, a mãe, não é culpa deles. O pai e a mãe não precisa falar nada. Só o olhar do pai, da mãe ou do irmão, quero ver agora, entendeu? Essa pressão vai, como qualquer um, né, que vai para um concurso público. Você tentou uma vez, não conseguiu. Tentou a segunda vez. Na terceira vez, nossa! Né? Talvez a gente pode usar o exemplo até dos colegas que tem o exame da ordem, não é? Excelente profissional, excelente estudante. Mas parece que o exame da ordem está chegando. Parece que o Leviatã, né? O monstro está se aproximando. E quando ele chega, o cara se preparou por um grande tempo. Chegou na hora H, sumiu tudo, ansiedade, acabou com ele. É isso aí. Você está assistindo TV Câmara Entrevista. O tema de hoje é depressão e ansiedade.
Vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco.